Sabe aquela ansiedade por algo que você desconhece ou até mesmo por algo que sabe que não existe? Já parou para pensar que você pode estar diante de um gatilho de um trauma emocional? Então a gente precisa, primeiramente, entender um pouco mais do que é o trauma emocional, o que acontece no trauma emocional e conhecendo e entendendo melhor, a gente pode buscar estratégias para poder nos proteger. Então, o trauma em si, ele não é o fato, mas sim a forma como cada pessoa interpreta ou memoriza aquele fato. E essa interpretação ela é moldada de acordo com a nossa bagagem de experiências e aprendizados que a gente acumula ao longo da vida, sobre tudo aquilo que representa segurança para a gente e o que também representa perigo à nossa sobrevivência. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que na infância ou na adolescência ouviu constantemente palavras de baixo calão. Só que na família dela, ela conviveu como se fosse brincadeira, né? Claro que depende da palavra, uma brincadeira ou descontração. Já outras pessoas podem se sentir ofendidas, outras pessoas que cresceu aprendendo que esse tipo de linguagem é uma falta de respeito. Isso pode magoar profundamente ao ouvir essas mesmas palavras. Então entenda uma coisa, sempre que nossos limites de respeito, segurança ou integridade física são violados, nosso cérebro entende que estamos em perigo. E ele nos coloca em estado de alerta, nos deixando pronto para lutar ou para fugir. E isso a longo prazo o cérebro vai criando mecanismos de adaptações com o único objetivo de nos manter seguros e afastados do perigo. E que mecanismos são esses? Muitas vezes o vício, as compulsões, o consumo excessivo de álcool, drogas lícitas, ilícitas, pornografia, uso excessivo de redes sociais, compulsão alimentar, compulsão por compras, limpezas e vários outros comportamentos repetitivos. E essas atitudes, na verdade, são estratégias de autorregulação emocional, tentativas inconscientes de aliviar o desconforto interno. Então, quando o trauma emocional acontece, o cérebro nosso ele registra não apenas o fato em si, mas todo o cenário ao redor. Por exemplo, se um colega de escola me chamou de alface na adolescência e isso me magoou profundamente, meu cérebro não guardou apenas as palavras, mas ele também guardou a expressão facial daquela pessoa, as roupas, o ambiente, o cheiro, o som, né, o clima, tudo o que estava ali presente no momento. E toda vez que eu me deparar com qualquer um desses elementos, a mesma expressão facial, o mesmo cenário, a mesma roupa, o mesmo perfume, meu cérebro ele vai logo identificar tudo isso. E ele vai entender como perigo e vai reagir imediatamente, aumentando a produção de cortisol, nos preparando para poder lutar ou fugir. E o cortisol elevado, ele acelera os batimentos cardíacos, altera a capacidade de raciocínio e aumenta até a ansiedade, mesmo sem motivo aparente. Isso se repete sempre que um gatilho de trauma aparece. E é nesse ponto que entra a dopamina. Esse neurotransmissor ele está relacionado à previsibilidade, à motivação e à sensação de segurança. Ele ajuda o cérebro a interpretar o ambiente como menos ameaçador, reduzindo a ativação excessiva da amígdala cerebral e, consequentemente, diminuindo os níveis de cortisol no sangue. A dopamina ela é liberada por meios de vários comportamentos: comer doces, beber álcool, usar drogas, sexo casual, passar horas nas redes sociais, jogar videogame, comer compulsivamente, limpar de forma exagerada, evitar interações sociais ou até mesmo se isolar emocionalmente. Mas entenda uma coisa, a dopamina não é uma vilã. A curto prazo ela funciona como autorregulador emocional, mas ela pode também mascarar um problema que precisa ser resolvido na raiz.
A ansiedade não tratada pode evoluir para depressão, síndrome do pânico, obesidade, bulimia, problemas cardíacos, diabetes e outros quadros mais severos. Por isso é fundamental compreender o impacto dos traumas emocionais. Não é só uma brincadeira, frescura ou mimimi, aquela piada de mau gosto no colégio, a comparação nas redes sociais, a notícia chocante no telejornal ou situações vexatórias que a gente passa ao longo do tempo podem gerar marcas profundas e afetar a nossa saúde como um todo. O álcool, o doce, o cigarro, o sexo casual ou a comida em excesso são exemplos de coisas que podem trazer sensações de prazer e bem-estar momentâneo, mas a troco de quê? Entenda que cuidar da nossa saúde emocional vai muito mais além de um alívio passageiro. É preciso compreender todo o processo. Só assim é possível encontrar soluções reais. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com quem precisa ler isso. Deixe as suas dúvidas, será um prazer trocar experiências e aprender também com vocês. Um grande abraço.